Relato 1. Meu nome é Lívia, e trabalhei em um navio de cruzeiro que percorria a costa brasileira, parando em lugares como Ilhabela, Salvador e Recife. Sempre adorei o mar, mas trabalhar em um navio como esse era cansativo, especialmente no turno da noite. Minha cabine ficava no deck inferior, próximo da área de armazenamento, longe da agitação das festas e do cassino. Era um lugar tranquilo, mas para falar a verdade, a tranquilidade às vezes se tornava assustadora. Naquela noite já era quase 3 horas da manhã quando voltei para a minha cabine. Eu tinha acabado de terminar meu turno e tudo o que queria era tomar um banho rápido e desabar na cama. Enquanto tirava o uniforme, ouvi uma batida na porta. Não era nada forte, mas o suficiente para me fazer parar. Deve ser a Marina, pensei, minha colega que sempre esquecia alguma coisa. Caminhei até a porta. Abria, mas o corredor estava vazio. Engraçadinha, murmurei, achando que era alguma brincadeira de um dos outros tripulantes. Fechei a porta e fui me deitar, tentando ignorar o incômodo que aquela batida deixou no ar. Mas quando coloquei a cabeça no travesseiro, ouvi de novo. 3 batidas, desta vez um pouco mais fortes. Meu estômago deu um nó. Respirei fundo e abri a porta de novo. Nada. O corredor estava iluminado apenas por uma luz fraca, que parecia piscar levemente a cada segundo. Tudo estava silencioso, exceto pelo som baixo do motor do navio. Isso não tem graça, falei em voz alta, esperando que quem quer que fosse estivesse ouvindo. Mas, de novo, não havia resposta. Fechei a porta, trancando-a desta vez. Voltei para a cama, mas o sono não veio. O silêncio parecia esmagador, como se a cabine estivesse tentando me sufocar. A cada rangido do navio, eu pulava de susto. Foi então que senti aquela sensação estranha de que alguém estava me observando. Sabe quando você sente o peso de um olhar mesmo sem ver? Meu coração disparou e minha respiração ficou curta. Eu me virei lentamente na cama e quase gritei. No canto do quarto, perto da pequena mesa, havia uma figura. Era alta, completamente escura, como se absorvesse a pouca luz que havia no ambiente. Não tinha rosto, mas eu sabia que estava me olhando. Seus olhos, ou melhor, as manchas escuras onde deveriam estar os olhos, eram vazios, mas ao mesmo tempo penetrantes. Fiquei congelada. Tentei gritar, mas parecia que minha voz tinha sumido. Minhas mãos tremiam e cada músculo do meu corpo implorava para eu correr, mas eu não conseguia me mexer. A figura não se moveu. Apenas ficou ali, me encarando. O tempo parecia ter parado. Finalmente reuni coragem suficiente para pular da cama. Abri a porta com tanta força que ela bateu na parede. Corri pelo corredor, meus pés descalços ecoando no chão metálico. Encontrei um dos seguranças, Carlos, sentado na área comum. Ele me olhou assustado quando cheguei sem fôlego. Lívia, o que aconteceu? Tem alguém na minha cabine. Alguém ou alguma coisa. Consegui dizer apontando para o corredor. Carlos franziu o senho, mas pegou o rádio e chamou reforços. Vamos lá, vou verificar. Eu segui atrás dele, mas mantive uma distância. Ele abriu a porta devagar, iluminando o interior com a lanterna. O quarto estava vazio. Não tem ninguém aqui, ele disse, olhando para mim. Mas eu vi. Estava no canto me olhando. Era como uma sombra, mas tinha forma, insisti, minha voz tremendo. Carlos parecia desconfortável, mas não disse nada. Ele olhou para mim como se quisesse acreditar, mas não sabia como. Talvez tenha sido um sonho, ou reflexo de alguma coisa, tentou justificar. Mais tarde naquele dia, quando o turno da manhã começou, eu contei o que aconteceu para Marina, minha colega de quarto. Ela ficou pálida na hora. Lívia, você não sabe da história dessa cabine? Que história? Perguntei, sentindo meu estômago revirar. Marina olhou ao redor, como se tivesse medo de que alguém estivesse escutando. Dizem que há uns 5 anos, um tripulante morreu ali. O nome dele era Henrique.
Era vigia noturno e uma noite ele simplesmente desapareceu durante o turno. Encontraram o corpo dele dias depois, preso em uma das máquinas da área de manutenção. Dizem que ele não morreu de forma natural, que alguma coisa o empurrou para lá. Arrepios percorreram meu corpo. Marina continuou. Depois disso, ninguém queria ficar nessa cabine. Algumas pessoas começaram a relatar coisas estranhas, batidas na porta, vozes e às vezes uma sombra no canto do quarto. Meu coração disparou. Eu sabia que não estava louca. Sabia o que tinha visto. Naquela noite pedi para trocar de cabine, mas me disseram que o navio estava lotado. Não tive escolha a não ser voltar. Entrei no quarto como se estivesse entrando em uma armadilha. Desta vez, deixei todas as luzes acesas e o rádio ligado, tentando criar alguma sensação de segurança. Por volta das 2 horas da manhã, enquanto lia um livro para tentar me distrair, ouvi novamente as batidas. Meu coração parou. Era ele. Eu não tenho medo de você, gritei, embora minha voz tivesse tremido. As luzes começaram a piscar, e o rádio emitiu um som estático, alto e perturbador. A sombra estava lá novamente no mesmo canto, mas desta vez ela se moveu. Lentamente veio na minha direção. Senti uma pressão no peito como se algo estivesse tentando me esmagar. Por favor, me deixe em paz, implorei, lágrimas escorrendo pelo rosto. E então, tudo parou. As luzes se estabilizaram, o rádio voltou ao normal e a sombra desapareceu. No dia seguinte fui chamada pelo supervisor. Eles tinham revisado as câmeras do corredor e, para minha surpresa, elas captaram algo. Por volta das 2 horas, uma sombra escura apareceu em frente à minha porta e desapareceu segundos depois. Pediram desculpas e me transferiram para outra cabine. Nunca mais voltei para aquele quarto. Até hoje, sempre que fecho os olhos, consigo ver aqueles olhos vazios me observando no canto da cabine. Aquela foi a última vez que pensei que o silêncio poderia ser algo tranquilo. No mar, o silêncio pode esconder coisas que nenhum de nós é capaz de entender. Relato 2. Meu nome é Maurício, e se tem algo que aprendi ao longo dos anos, é que a vida no mar é muito mais do que as pessoas imaginam. Sou natural de Florianópolis, uma cidade onde o oceano está em tudo, na paisagem, no trabalho e até nas histórias que cresci ouvindo. Mas a minha relação com o mar foi além das praias e barcos de pesca que via na infância. Aos 20 e poucos anos, me mudei para trabalhar em uma plataforma de petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Foram mais de 10 anos de dedicação. Dias intensos e desafios que só quem vive nesse mundo pode entender. Trabalhar em uma plataforma é como estar isolado em uma pequena cidade flutuante, cercado de aço e ondas por todos os lados. São 14 dias embarcado, seguidos de 14 dias em terra. Esse ciclo pode parecer fácil para quem vê de fora, mas a realidade é bem mais complexa. Além da saudade de casa, havia a pressão constante. O trabalho era perigoso, mesmo com todos os equipamentos de segurança. Eu sempre ouvia histórias de acidentes, pequenos e grandes, como o caso da plataforma P-36, que afundou em 2001. Era impossível não pensar nos riscos. Ainda assim, a rotina acabava por se tornar nossa zona de conforto, um lugar onde as dificuldades eram enfrentadas em equipe, e cada dia era uma vitória a mais. Na época, eu já estava há mais de uma década na função. Tinha subido na hierarquia, mas a exaustão era a mesma. Aquela viagem em particular era meu 11º ou 12º dia embarcado. O calendário já era algo que quase nem prestávamos atenção. Eu estava contando as horas para voltar para Florianópolis, onde minha família e amigos sempre faziam com que os dias em terra valessem a pena. Mal sabia eu que aquele turno aparentemente comum marcaria para sempre a minha vida. Era mais uma noite de trabalho como qualquer outra. O relógio já marcava cerca de 22 horas, e estávamos eu e mais 2 colegas realizando uma manutenção de rotina em uma área da plataforma. Por mais que o serviço fosse repetitivo, precisávamos manter o foco. O risco de acidentes era constante, e qualquer deslize poderia ser perigoso.
Aquela área em que estávamos era um emaranhado de corredores metálicos, com canos que se cruzavam acima e abaixo de nós. O som das máquinas era constante, como uma melodia mecânica que não nos abandonava. De repente, algo chamou minha atenção. No canto da visão, percebi uma figura se movendo. Era um homem, usando um uniforme que parecia antigo, diferente dos modelos atuais da empresa. Ele caminhava lentamente, com passos firmes, como se tivesse um destino certo. No início, achei que fosse mais um colega, talvez de outra equipe. Mas havia algo estranho. O uniforme não era só antigo, parecia gasto, como se tivesse sido usado por anos. Além disso, o homem não interagiu conosco, não olhou para os lados, nada. "Você viu isso?" Um dos meus colegas sussurrou, quebrando o silêncio. Antes que eu respondesse, o homem parou. Ficou ali, parado, por alguns segundos que pareceram minutos. Então, como se fosse uma miragem se desfazendo, ele simplesmente desapareceu. Não virou uma esquina, não entrou em nenhuma porta. Sumiu, como fumaça. Meu coração disparou. Olhei para os dois colegas, esperando alguma explicação. Mas tudo o que vi foi o mesmo olhar assustado no rosto deles. "O que foi isso?" perguntei, sem saber se queria mesmo a resposta. Um dos colegas, mais velho e experiente, tentou aliviar o clima. "Deve ter sido cansaço. Essa rotina de trabalho acaba pregando peças na gente." Mas eu sabia que não era isso. A presença daquele homem parecia tão real quanto nós ali. Eu podia ouvir o som dos passos dele no chão metálico. Podia até sentir o peso do silêncio que ficou depois que ele desapareceu. "Isso foi estranho demais", outro colega comentou. Todos concordamos, mas nenhum de nós estava disposto a falar mais sobre o assunto. Pelo menos, não naquele momento. Voltamos ao trabalho, mas o ambiente parecia diferente. A mesma plataforma que eu conhecia tão bem agora parecia cheia de sombras e perguntas que eu não sabia responder. Depois do que vimos, o resto do turno passou em silêncio. Nenhum de nós parecia disposto a comentar o que havia acontecido. Era como se tentar colocar em palavras tornasse o momento ainda mais real. E talvez mais assustador. Mesmo assim, eu não conseguia tirar a imagem do homem da cabeça. A forma como ele desapareceu, como fumaça se dissolvendo no ar, era algo que desafiava qualquer explicação lógica. Mais tarde, durante ceia, sentamos juntos na área comum. Era difícil manter a conversa leve depois do que vimos, mas foi inevitável que o assunto surgisse. "Vocês repararam no uniforme dele?" Meu colega mais curioso finalmente quebrou o silêncio. Eu e o outro apenas assentimos. Não havia como negar. O uniforme que o homem usava era de outro tempo, claramente mais antigo que os nossos. Isso só tornava o episódio ainda mais intrigante. "Eu vou perguntar para alguém. Quero saber se faz sentido ele estar usando aquilo." Na hora, confesso que hesitei. Algo dentro de mim dizia que era melhor não mexer nesse assunto. Era como se questionar demais pudesse trazer respostas que eu não queria ouvir. Meu outro colega parecia pensar o mesmo, mas não disse nada. Na manhã seguinte, enquanto terminávamos um café rápido já no fim do nosso turno, meu colega voltou com um semblante sério. Ele tinha conseguido conversar com um dos supervisores mais antigos da plataforma. O que ele nos contou fez meu estômago revirar. Segundo ele, o supervisor disse: "Pela descrição, parece ser um cara que trabalhou aqui na década de 90. Ele começou. Um operador veterano. Dizem que ele era dedicado, quase obcecado pelo trabalho. Morreu de causas naturais a bordo, enquanto descansava em uma das cabines." Houve uma pausa, o suficiente para que eu sentisse um arrepio subir pelo meu corpo. Dizem que ele gostava de caminhar pela plataforma nos momentos de descanso, conferindo tudo. Até hoje tem gente que fala que já viu alguma coisa parecida. Eu fiquei quieto, tentando digerir aquela informação. Era difícil acreditar que a figura que vimos podia ser de alguém que já havia partido. Mas, ao mesmo tempo, fazia um estranho tipo de sentido. Para mim foi cansaço. Nosso outro colega tentou racionalizar. "Estamos há dias embarcados. Quem aqui nunca se perdeu no tempo, sem saber se era uma segunda ou terça-feira? O que vimos pode muito bem ter sido um tipo de alucinação coletiva."
Não seria a primeira vez que isso acontece, e vocês sabem disso. Eu queria concordar. Queria acreditar que o estresse e a rotina exaustiva nos fizeram imaginar coisas. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Aquilo que vimos tinha uma presença, um peso real que nenhum de nós conseguiu ignorar. Na noite seguinte, passei pela área onde tudo aconteceu, mas não vi nada de anormal. Ainda assim, o lugar parecia diferente. Era como se um fragmento daquela presença tivesse ficado ali, invisível, mas palpável. Cada som, cada vibração parecia mais intenso, mais carregado de algo que não era deste mundo. Decidi não buscar mais respostas. Algumas coisas eu aprendi, são melhores quando deixadas como estão. O mistério às vezes é menos perturbador que a verdade. Os dias seguintes passaram sem novos incidentes, mas a memória daquele momento continuava viva na minha mente. A plataforma voltou ao seu ritmo normal. Máquinas em funcionamento, conversas rápidas no refeitório e a contagem regressiva para voltar à terra firme. Mesmo assim, aquela área específica da manutenção parecia diferente. Eu evitava passar por lá sozinho, mas inevitavelmente o trabalho me levava de volta àquele corredor metálico. Sempre que caminhava por lá, sentia uma espécie de calma estranha. Não era medo nem desconforto, mas uma sensação de que aquele lugar guardava uma história maior do que podíamos entender. Como se o local e os equipamentos tivessem absorvido as memórias de quem já havia passado por ali. Poucos dias antes de embarcar de volta para casa, enquanto terminávamos os últimos serviços, encontrei o supervisor que havia conversado com meu colega. Ele era um homem reservado, com décadas de experiência na plataforma, e sua presença sempre transmitia autoridade. Resolvi perguntar diretamente: "Você acredita nessas histórias? Sobre aquele operador?" Ele parou por um momento analisando minhas palavras, antes de responder. "Olha, Maurício, eu trabalho aqui há muito tempo. Já ouvi relatos como o de vocês mais vezes do que posso contar. Alguns dizem que é cansaço, outros acham que é só o pessoal exagerando. Mas eu acredito que, às vezes, o passado deixa marcas que não desaparecem." Aquelas palavras ficaram comigo. Talvez ele estivesse certo. Talvez algumas presenças não fossem necessariamente ruins ou ameaçadoras, mas apenas reflexos de vidas que continuavam ali, de alguma forma. Quando finalmente voltei para Florianópolis, decidi deixar o assunto para trás. A sensação de estar em casa, perto da minha família, sempre tinha um poder restaurador. Mas mesmo com a rotina terrestre retomada, aquele episódio nunca saiu da minha mente. Hoje, olhando para trás, não sinto medo ou desconforto ao lembrar do vulto que vimos. Pelo contrário, há uma estranha sensação de respeito. É como se aquele homem, mesmo depois de sua partida, ainda estivesse fazendo o que amava, cuidando da plataforma, zelando pelo trabalho que tanto valorizava. A vida no mar é cheia de mistérios. Alguns nos assustam, outros nos fazem pensar sobre tudo que achamos conhecer. Relato 3. Boa noite, pessoal do canal Horror Sobrenatural. Meu nome? Bom, isso eu prefiro não revelar, mas posso contar que nasci e cresci em uma vila de pescadores no Guarujá, na região de Perequê. Minha vida inteira foi ao redor do mar. É ele que sustenta a minha família há gerações e é nele que encontro tanto o sustento quanto a paz. Para quem não conhece Perequê, é um lugar simples, mas cheio de vida. O cheiro de peixe fresco domina o ar. Os barcos coloridos enfeitam a praia. E as pessoas aqui são de poucas palavras, mas têm muita história para contar. Desde pequeno, ouço relatos dos mais velhos sobre coisas estranhas no mar. Luzes, sons, fenômenos que ninguém sabe explicar. Mas, sinceramente, nunca dei muita atenção. O mar é grande demais para entender completamente, sempre pensei. A história que vou contar hoje, no entanto, é diferente. Aconteceu comigo há cerca de 1 ano, em uma noite que começou como tantas outras, mas terminou de um jeito que até hoje me tira o sono. Eu tinha planejado uma pesca noturna. Era lua cheia, a melhor época para pegar corvinas. Com meu barco pequeno, me preparei para passar horas no mar, longe da costa,
com nada além das estrelas e da água para me fazer companhia. A lua iluminava tudo com um brilho prateado e o som do mar estava calmo, quase reconfortante. Pescar à noite é um trabalho solitário, mas é algo que eu gosto. O silêncio do mar me ajuda a pensar, e a expectativa de uma boa pesca sempre me anima. Porém, naquela noite, o que o mar me trouxe não foram apenas peixes. Trouxe algo que mudou a forma como vejo o mundo e o que pode estar além dele. A noite estava tranquila e o mar parecia mais calmo do que o normal. Com a luz da lua cheia refletindo nas águas, era quase como se o tempo tivesse parado. Eu estava a alguns quilômetros da costa, completamente imerso no trabalho. O motor do barco estava desligado e a única coisa que se ouvia era o som suave das ondas batendo no casco. Estava concentrado nas linhas quando notei algo estranho. Uma luz surgiu debaixo d'água do lado direito do barco. No começo achei que fosse reflexo da lua ou algum peixe fosforescente. Já vi coisas assim antes, embora não sejam comuns por aqui. Mas aquela luz era diferente. Era mais intensa, mais viva, como se tivesse uma fonte própria de energia. Fiquei observando, tentando entender o que era, quando outra luz apareceu, dessa vez do lado esquerdo. Elas se moviam de forma precisa, quase como se estivessem me analisando. Primeiro uma passava, depois a outra, e logo percebi que pareciam estar circulando o meu barco. Comecei a sentir um incômodo, uma espécie de ansiedade crescente, mas não tinha nada ao meu redor além do mar aberto. Depois de alguns minutos, algo aconteceu que me fez largar tudo o que estava fazendo. A luz que vinha debaixo d'água emergiu. Era algo grande, muito maior do que eu esperava. A luz subiu devagar, revelando uma forma arredondada, quase perfeita. O brilho era tão forte que eu tive que cobrir os olhos com a mão para conseguir enxergar. Aquilo flutuou até ficar na altura da minha visão, pairando no ar como se desafiasse a gravidade. Era enorme, pelo menos o dobro do tamanho do meu barco. Por um momento fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Meu corpo parecia travado, incapaz de reagir enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. Então, comecei a sentir os efeitos. Uma dor de cabeça forte tomou conta de mim, acompanhada por um zumbido insuportável nos ouvidos. Era como se aquele som viesse de dentro da minha cabeça, crescendo cada vez mais. Tentei me levantar, mas senti que estava perdendo os sentidos. Meu último pensamento antes de apagar foi uma pergunta simples, mas assustadora. O que é isso? Quando abri os olhos, tudo estava escuro ao meu redor, exceto por algumas estrelas ainda visíveis no céu. Senti a areia fria sob meu corpo e o som do mar próximo. Mas algo estava errado. Eu estava na praia, deitado de qualquer jeito, sem nenhuma ideia de como havia chegado ali. Levantei a cabeça devagar, com o corpo pesado e uma dor pulsante na nuca. Meu relógio, sempre confiável, marcava exatamente 2 horas da manhã. O mesmo horário de quando aquela luz brilhante apareceu no mar. Mas havia algo estranho nele também. O ponteiro não se movia, como se o tempo tivesse parado desde então. "Você tá bem?" Uma voz me tirou dos meus pensamentos. Olhei em direção à voz e vi um colega pescador. Ele estava a poucos metros de mim, com um semblante preocupado, segurando o remo do barco. Eu o conhecia há anos, um homem simples, de poucas palavras, mas com uma expressão que nunca deixava transparecer muito além da curiosidade. Ele me encontrou ali, na areia, como se eu tivesse sido jogado pelo mar. "Você me assustou. Tava desmaiado aqui. O que aconteceu?" Tentei responder, mas as palavras não vinham. Minha mente estava embaralhada, como se algo tivesse apagado as últimas horas da minha memória. Apenas consegui balançar a cabeça e murmurar: "Não sei. Não sei o que aconteceu." Ele me ajudou a levantar e a primeira coisa que perguntei foi sobre o meu barco. Ele apontou para o mar e lá estava ele, flutuando sozinho a uma boa distância da praia. Como eu vim parar aqui sem ele? Perguntei mais para mim mesmo do que para ele. Meu colega apenas deu de ombros. "Não faço ideia, mas se você quiser eu te levo até lá." Ainda atordoado,
Aceitei a ajuda. Subimos no barco dele e seguimos em direção ao meu. O silêncio entre nós era quase estranho. Eu sabia que ele queria perguntar mais, mas algo no meu semblante devia ter deixado claro que eu não tinha como lhe dar respostas. Quando finalmente cheguei ao meu barco, tudo parecia estar no lugar. As redes, os equipamentos, tudo como eu havia deixado. Mas a sensação de que algo havia acontecido, algo além do que eu podia compreender, era impossível de ignorar. Ao retornar à costa naquela madrugada, passei horas sentado na varanda da minha casa, olhando para o relógio parado. Não conseguia lembrar o que aconteceu entre o momento em que vi a luz e o instante em que acordei na areia. O que mais me intrigava era o zumbido que ainda ecoava de leve na minha cabeça, como um lembrete de que aquilo não tinha sido um sonho. Essa sensação, a sensação de ficar sem respostas, era terrível para mim. A única coisa que me vinha à mente era a certeza de que algo muito maior do que eu havia acontecido naquela noite. Os dias que vieram depois daquela noite estranha foram cheios de dúvidas e silêncios. Tentei continuar minha rotina de pesca, mas o mar parecia diferente agora, como se escondesse mais segredos do que eu jamais poderia imaginar. O relógio parado virou um objeto estranho para mim, uma lembrança de algo que eu não conseguia explicar, mas que também não podia ignorar. Voltar para o barco foi difícil. Cada vez que me afastava da costa, sentia uma tensão no ar, uma sensação de que algo ou alguém ainda estava lá, me observando. O brilho daquela luz, o zumbido, a sensação de vazio, tudo isso estava gravado em mim como uma cicatriz invisível. Conversei com meu colega, aquele que me encontrou na praia, mas ele parecia mais confuso do que eu. "Você não lembra de nada?" perguntou ele. "Não, só lembro da luz e depois da areia, como se o tempo tivesse desaparecido." Ele balançou a cabeça pensativo. "Sabe, já ouvi algumas histórias de pescadores mais velhos falando sobre luzes no mar. Dizem que elas aparecem de vez em quando, mas ninguém sabe ao certo o que são." Essas palavras ficaram comigo. Não era a primeira vez que ouvia relatos sobre o mar esconder mistérios. Mas ouvir isso depois do que vivi trouxe um peso diferente. Será que eram só lendas? Ou será que o mar realmente guardava algo além da nossa compreensão? Até hoje não sei o que aconteceu naquele intervalo de tempo. Foram 2 horas que desapareceram. 2 momentos que nunca mais consegui recuperar. O que mais me assusta não é o vazio, mas a possibilidade de que algo tenha acontecido. Algo que minha mente escolheu apagar. Se eu acredito que foi algo extraterrestre? Talvez. A luz não parecia desse mundo, nem o jeito como me senti diante dela. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim prefere não ter certeza. Às vezes, o desconhecido é menos assustador quando continua sendo só isso. Desconhecido. Relato 4. Meu nome é Gustavo, ou pelo menos é assim que vou me apresentar aqui. Trabalhei durante anos em um navio de cruzeiro, viajando pelo mundo e conhecendo lugares que nunca imaginei. Para quem já sonhou em embarcar em uma aventura dessas, posso dizer que a vida a bordo é fascinante, mas também exaustiva. Eu comecei na função de cleaner, cuidando da área da piscina. Era um trabalho puxado, mas com o tempo, fui subindo de cargo. Depois de alguns meses me tornei camareiro, e foi aí que as coisas começaram a ficar mais intensas. A rotina era rigorosa, arrumando cabines o dia inteiro, lidando com hóspedes exigentes e, muitas vezes, tentando conciliar isso com as horas limitadas de descanso. O navio era como uma cidade flutuante com centenas de cabines espalhadas por vários decks. Cada corredor parecia interminável, e cada cabine tinha sua própria história. Algumas vezes encontrávamos objetos esquecidos, fotos antigas e até cartas, que davam uma ideia da vida dos passageiros que passavam por ali. Era como se cada canto do navio tivesse sua própria memória, um rastro de quem já esteve ali. Naquele dia específico, tudo parecia normal. Eu estava quase terminando o meu turno, arrumando as últimas cabines de um dos decks superiores. Já estava cansado, mas nada fora do comum. Para mim, era só mais um dia de trabalho, mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria completamente a forma como eu enxergava não só aquele navio,
mas também o que pode estar além daquilo que conseguimos explicar. Estava focado em terminar o corredor. Minha meta era finalizar as cabines daquele deck antes que meu supervisor aparecesse para inspecionar. Tudo seguia como de costume, até que, ao sair de uma cabine, notei um homem passando por mim. Ele estava com o olhar distante, parecia imerso em seus próprios pensamentos. Cumprimentei-o rapidamente, mas ele sequer respondeu. Ele entrou em uma das cabines que eu já havia arrumado minutos antes. Não era algo incomum. Alguns passageiros voltavam às cabines logo depois que a limpeza era feita, aproveitando o frescor do ambiente arrumado. Mas havia algo naquele homem que me deixou intrigado. Talvez fosse a maneira como ele caminhava, devagar demais, como se estivesse pesado ou carregando alguma angústia. Sacudi a cabeça, afastando os pensamentos, e segui para a cabine seguinte. Enquanto ajustava os travesseiros e conferia o frigobar, ouvi uma voz feminina vinda do corredor. Moço, preciso de ajuda. Era um chamado em inglês, carregado de urgência. Saí rapidamente da cabine e vi uma mulher parada no corredor. Ela parecia aflita, os olhos brilhando de desespero. Me aproximei imediatamente e perguntei como poderia ajudá-la. Meu marido, ele não está bem. Acho que ele desmaiou. Por favor, me ajude. A mulher apontou para a cabine onde eu tinha visto o homem entrar momentos antes. Algo parecia estranho. Ela disse que havia perdido o cartão de acesso e não conseguia entrar, mas a porta estava fechada. Meu treinamento dizia claramente que eu não deveria abrir portas para passageiros sem autorização, mas a urgência no rosto dela me fez reconsiderar. Espere um instante, senhora. Vou verificar. Peguei meu cartão de acesso e destranquei a porta. Assim que entrei, me deparei com um homem caído no chão. Ao redor dele, comprimidos estavam espalhados, e havia uma expressão de dor em seu rosto, como se estivesse lutando contra algo. Virei-me para chamar a mulher, mas ela não estava mais lá. Por um momento fiquei congelado. Eu tinha certeza de que a mulher estava ali segundos atrás. Olhei para os dois lados do corredor, esperando vê-la reaparecer, mas não havia ninguém. A única coisa que restava era o silêncio e o som abafado do sistema de ventilação do navio. Voltei minha atenção para o homem no chão. Ele ainda estava imóvel, o rosto pálido e os comprimidos espalhados em volta dele como um mosaico inquietante. Sem pensar duas vezes, corri até o telefone interno da cabine e chamei a equipe médica. Expliquei rapidamente a situação, enquanto minha mente tentava encontrar algum sentido no que estava acontecendo. Assim que desliguei o telefone, olhei novamente para o corredor. A ausência da mulher era algo que não fazia sentido. Ela estava ali, desesperada, implorando por ajuda. Como alguém simplesmente desaparece assim? A equipe médica chegou em poucos minutos, invadindo a cabine com equipamentos e instruções claras. Eles começaram o procedimento de reanimação imediatamente, enquanto eu me afastava para o canto da sala, tentando não atrapalhar. Enquanto observava a cena, algo me incomodava profundamente. A expressão no rosto do homem era de dor, sim, mas também havia algo mais. Algo que eu não conseguia definir. Era quase como se ele estivesse tentando dizer alguma coisa, mas sem palavras. Quando um dos paramédicos finalmente conseguiu estabilizá-lo, ouvi um dos membros da equipe comentar: "Ele teve sorte, foi por pouco." O homem foi levado para a enfermaria e a cabine ficou em silêncio novamente. O cheiro de medicamento misturado ao perfume residual dos produtos de limpeza parecia sufocante. Antes de sair, dei uma última olhada para a cabine. Me aproximei da cama para organizar rapidamente os itens que haviam ficado bagunçados. Foi então que notei algo que não estava ali antes. Uma fotografia caída ao lado do travesseiro. Peguei a foto com cuidado. Era um retrato antigo de um casal sorridente, abraçado em uma praia. O homem na foto era o mesmo que acabara de ser levado. Ao lado dele, uma mulher com um sorriso suave e cabelos presos. A mesma mulher que havia me pedido ajuda no corredor. Dei 2 passos para trás, segurando a foto com mãos trêmulas. Coloquei a foto de volta no lugar. Em seguida, saí da cabine rapidamente, com a sensação de que, mesmo sem querer, havia testemunhado algo que não era para ser entendido. Minha mente girava com perguntas que eu não sabia como responder.
O que havia acontecido com aquele homem? Será que ele tomava algum remédio controlado e não havia dado tempo de tomar? Por isso o desmaio? E acima de para onde aquela mulher havia ido? Algo naquele momento me fez sentir uma presença. Não era hostil, mas definitivamente estava ali, como se algo invisível me observasse. O decorrer dos dias foi estranho, para dizer o mínimo. A equipe médica confirmou que o homem estava se recuperando na enfermaria. Ele havia ingerido uma quantidade perigosa de comprimidos, numa tentativa clara de tirar a própria vida. Foi então que ouvi os rumores. Alguns tripulantes comentaram sobre o que haviam descoberto. O homem estava a bordo para tentar lidar com a dor de perder a esposa. Ela tinha falecido em um acidente no ano anterior, exatamente no dia em que os dois embarcariam em uma viagem pelo mesmo navio. Esta era, aparentemente, a forma que ele encontrou de encerrar um capítulo doloroso de sua vida. Ouvindo isso, a memória daquela mulher no corredor se tornou ainda mais perturbadora. Aquela mulher estava morta, mas então, como ela estava ali, falando comigo, pedindo ajuda? Como isso podia ser possível? Mas aos poucos, as peças começaram a se encaixar, mas de uma forma que não fazia sentido, ainda mais para mim que não acreditava em vida após a morte. Mas a descrição dela, o pedido de ajuda, o desaparecimento repentino, tudo aquilo parecia real. Mas como explicar tudo isso? Todos os períodos de descanso que eu tinha, eu passava horas, deitado em minha cabine, repassando tudo o que havia acontecido. Me lembrava da foto, do sorriso dela, para o jeito que ela segurava o braço do marido na imagem. Era um sorriso cheio de vida, cheio de amor. Às vezes fechava os olhos tentando afastar as perguntas, mas era quase impossível evitar os questionamentos. Será que ela sabia que ele estava prestes a desistir? Será que, de alguma forma, ela estava ali apenas para impedir que ele tomasse aquela decisão definitiva? Com o passar dos dias, enquanto organizava mais cabines, passei pelo corredor onde tudo aconteceu. Por reflexo, olhei para a porta daquela cabine. Tudo estava quieto, mas senti um arrepio leve, como se o ar carregasse algo que só eu conseguia sentir. A memória daquela mulher não me deixa até hoje. Tenho certeza de que não foi minha imaginação, ou uma coincidência, só sei que aquilo que aconteceu é algo que nunca serei capaz de explicar. E lá no fundo, quero acreditar que, de alguma forma, ela, ou melhor, o espírito dela, estava lá para salvar a vida dele. Você acredita que o amor pode ir além da vida? Pode ir? Relato 5. Trabalhar em um navio de cruzeiro sempre foi meu sonho. Eu me imaginava conhecendo pessoas de todos os cantos do mundo, aprendendo sobre suas culturas e vivendo o glamour de estar em alto mar. 2 anos atrás, tive a sorte de ser contratada como bartender em uma dessas embarcações. E apesar da rotina puxada, eu adorava o que fazia. A vida a bordo é intensa, quase como viver em um universo paralelo. Não existem dias de folga, apenas algumas horas entre turnos para descansar. Meu expediente era de 10 horas, mas em noites movimentadas, podia facilmente se estender. Eu não reclamava. A vida noturna sempre foi minha zona de conforto. Afinal, já havia passado anos trabalhando em bares de São Paulo. Então as madrugadas agitadas tinham um certo ar familiar para mim. Naquela noite específica, tudo parecia dentro do normal. O bar estava animado. Os passageiros conversavam e riam enquanto apreciavam suas bebidas. A música ambiente tornava o clima ainda mais descontraído, e eu me sentia completamente à vontade. O navio navegava calmamente em algum ponto do oceano, com o céu escuro servindo de teto para aquele pequeno universo flutuante. Enquanto atendia um passageiro, percebi ao longe um casal caminhando pela área externa, vindo das cabines em direção ao bar. Eles pareciam normais, como qualquer outro casal a bordo. O homem, com cerca de 50 anos, tinha um semblante tranquilo, enquanto a mulher, que aparentava estar em seus 40 e poucos, tinha uma expressão levemente melancólica. Mas isso não era incomum em cruzeiros. Algumas pessoas embarcam buscando esquecer problemas, enquanto outras vêm apenas para relaxar. Quando eles se aproximaram e se sentaram no balcão, cumprimentei-os com um sorriso.
Naquele momento, nem imaginava que essa seria uma das noites mais estranhas da minha vida. O casal se acomodou em uma das extremidades do balcão, longe do burburinho central. A mulher olhava para o ambiente com um semblante curioso, quase como se estivesse tentando absorver cada detalhe à sua volta. O homem ao lado dela parecia mais tranquilo, embora houvesse algo em sua postura que chamava a atenção. Era uma presença que exalava uma espécie de silêncio pesado, mas eu ignorei. No meu trabalho, cada um tem seu jeito, e geralmente as pessoas relaxam após alguns drinks. Boa noite. O que vocês gostariam de beber? Perguntei, sorrindo enquanto apoiava as mãos no balcão. A mulher hesitou por um momento antes de pedir um drink clássico. Ela escolheu algo simples, como quem não queria chamar atenção. Enquanto preparava a bebida, notei que o homem não disse uma palavra. Ele olhava ao redor, observando o bar com um semblante distante. Terminei a bebida dela e entreguei com um sorriso. Pronto. E o senhor? O que vai querer? Quando me virei para perguntar, senti um leve desconforto. O silêncio dele era estranho. Era como se ele não tivesse sequer me ouvido. Antes que eu pudesse insistir, a mulher franziu o senho, visivelmente confusa, e perguntou: com quem você está falando? A pergunta me pegou de surpresa. Apontei discretamente para o homem ao lado dela e expliquei. Com ele, perguntando o que ele gostaria de beber. Foi aí que algo mudou. A expressão da mulher ficou pálida como papel. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela começou a respirar mais rápido. Era como se tivesse levado um choque. Suas mãos tremiam ao segurar o copo. Moça, quem exatamente você viu ao meu lado? A voz dela saiu meio trêmula. Então, eu descrevi as feições e roupas que o homem usava. Ela ficou ainda mais nervosa e, com a voz embargada, explicou. Você acabou de descrever meu ex-marido. Ele faleceu há 6 meses. Por um instante, minha mente ficou completamente em branco. Senti um arrepio inexplicável percorrer meu corpo. Olhei para o lado. O homem, que antes parecia normal, agora estava com um semblante triste. Nessa hora, um outro passageiro veio até o balcão e me pediu uma cerveja. Abaixei-me para pegar e entreguei. E quando me voltei para a senhora, o homem ao lado dela havia sumido. Fiquei pálida. Era como se o ambiente tivesse ficado subitamente mais quieto, como se todo o som ao redor tivesse sido abafado. A mulher abaixou o rosto, tentando conter as lágrimas. Eu, ainda perplexa, não sabia o que fazer. A mulher começou a murmurar coisas que eu não conseguia entender completamente. Seus olhos estavam fixos no copo, mas era como se ela não estivesse mais ali, como se estivesse presa em alguma lembrança dolorosa. Ele sempre amou cruzeiros, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Eu não sabia o que responder. Meus dedos apertavam o balcão e meu coração batia mais rápido que eu podia ouvi-lo. Decidi quebrar o silêncio. Desculpe, eu não quis incomodá-la. Tenho certeza de que foi só uma confusão. Antes que eu pudesse terminar, ela levantou o rosto e me interrompeu. Você viu ele? Não foi imaginação sua. Às vezes eu também sinto sua presença. Havia uma tristeza na voz dela que me deixou desconfortável. Ela segurou minha mão por um instante como se buscasse algum tipo de validação ou conforto. Descreva ele de novo, por favor. Relutante, fiz uma descrição breve. O cabelo grisalho, a postura ereta, o olhar tranquilo. Cada palavra que eu dizia parecia fazer com que ela revivesse algo profundamente doloroso. Quando terminei, as lágrimas que ela estava segurando começaram a escorrer. É ele mesmo. Ela disse baixinho. Naquele momento, tentei me manter firme. A mulher se levantou abruptamente, ainda segurando o copo, e saiu em direção à área externa. O bar parecia diferente agora. O burburinho dos outros passageiros ainda estava lá, mas para mim, era como se tudo tivesse ficado em segundo plano. Me virei para organizar os copos e, quando olhei novamente para o lugar onde o homem tinha estado sentado, senti um arrepio. Sobre o balcão, havia um pequeno anel dourado. Eu tinha certeza de que ele não estava ali antes. Peguei o anel com cuidado e observei a gravação discreta na parte interna.
2 iniciais e uma data, algo que parecia muito pessoal. Minha mente começou a correr. Seria possível que... Não. Eu sacudi a cabeça, tentando afastar aquele pensamento. A mulher voltou minutos depois com os olhos vermelhos. Eu tentei devolver o anel a ela, mas ela negou com um gesto e seguiu em direção às cabines. Mesmo em meio ao movimento do bar, senti como se estivesse completamente sozinha. Aquela noite parecia não querer acabar. Depois que a mulher se afastou, fiquei ali parada. O bar estava cheio, mas era como se houvesse uma barreira invisível entre mim e o resto das pessoas. Continuei atendendo os passageiros, tentando colocar a cabeça no lugar, mas minha mente insistia em voltar àquela cena. Naquela hora, comecei a questionar minha sanidade. Será que eu estava cansada demais? As longas horas de trabalho poderiam estar me afetando, mas ao mesmo tempo, algo me dizia que não. Eu não tinha imaginado. Aquela interação foi real. Eu podia jurar. Enquanto organizava os copos, comecei a sentir uma falta de ar. Uma sensação de angústia apertava meu peito. Olhei ao redor, mas não vi nada. O ambiente ao meu redor pareceu mudar. O bar, tão iluminado e acolhedor, parecia mais escuro. Os rostos dos passageiros, antes tão cheios de vida, agora pareciam apagados, distantes. Por um instante, tive a sensação de que estava prestes a desmaiar. Respirei fundo e pedi para minha amiga segurar as pontas que eu precisava de 5 min para respirar. Empurrei a porta que dava para o deck e senti o ar fresco do oceano me envolver. Lá fora, o som das ondas quebrando contra o casco do navio era a única coisa que eu conseguia ouvir. Olhei ao redor, tentando me sentir melhor. Foi então que vi, de relance, uma figura no canto oposto do deck. Um homem com o mesmo semblante triste, os braços cruzados, olhando para o horizonte. Meu coração disparou. Ele estava lá, o homem do bar. Senhor? Chamei, hesitante, mas ele não se moveu. Comecei a andar em sua direção, mas com cada passo que eu dava, parecia que ele se afastava. Era como tentar alcançar um reflexo na água. De repente, ele virou a cabeça na minha direção e, naquele instante, o som do oceano desapareceu. Tudo ficou em completo silêncio. Parei de andar. Meus pés estavam presos ao chão, incapazes de avançar. Ele me encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E então, sem aviso, desapareceu. Corri até a beirada do deck procurando por ele, mas não havia nada além das ondas. Nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Depois daquela cena no deck, minha vontade era de largar tudo e me trancar na minha cabine até o amanhecer. Mas no navio, isso não é uma opção. Voltei ao bar, tentando parecer o mais normal possível, embora o coração ainda estivesse disparado. Os passageiros continuavam conversando e rindo, completamente alheios ao que eu havia acabado de mundo havia virado de cabeça para baixo. Presenciar. Para eles, era só mais uma noite de diversão em alto mar. Para mim, parecia que o "está tudo bem?" perguntou um colega de trabalho que estava me ajudando no turno. Eu hesitei por um momento antes de responder. Poderia contar o que aconteceu? Ou seria melhor fingir que nada tinha acontecido? Decidi não dizer nada. Balancei a cabeça e dei um sorriso forçado. Sim, só um pouco cansada. No fundo, eu sabia que ninguém acreditaria em mim. Eu mesma não acreditaria se me contassem algo assim. Terminei o turno como pude, cada segundo parecendo uma eternidade. Quando finalmente fui liberada, fui direto para a minha cabine. Tranquei a porta, sentei na cama e tirei o anel do bolso. O brilho dourado parecia quase opaco sob a luz fraca da cabine. Deitei na cama, mas o sono não veio. Cada vez que fechava os olhos, via o homem no deck, o olhar vazio que ele lançou antes de desaparecer. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina normalmente. Não comentei nada com ninguém e evitei a área do deck onde havia visto o homem. A mulher que relatou ser sua ex-esposa não apareceu mais no bar, e eu também não a vi em nenhum outro lugar do navio. Conforme os dias passavam, comecei a me questionar se o evento havia sido real. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez minha mente estivesse ficando louca. Não sei se foi coincidência, mas desde aquela noite,
algo em mim mudou. Às vezes, quando estou no bar, sinto uma presença que não sei como explicar. Pode ser apenas paranoia, fruto da minha imaginação. Mas toda vez que isso acontece, me pergunto: será que o que vi foi mesmo real? Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,